Olá, meu nome é Ruama Bárbara, sou estudante do curso de Pedagogia, tá? E nosso tema da aula de hoje, focado para o pessoal que faz o EJA, né? Focado no ensino fundamental 1, nosso tema da aula de hoje é fazer e compreender textos, né? Eu vou preparar aqui, abrir a nossa aula. Então, vamos lá. Fazer e compreender textos, né? Para a gente poder trabalhar essa questão, para a gente poder entender, compreender textos, fazer, produzir, o texto é todo um contexto que há, né? Nesse contexto, a gente tem que entender as partes, a gente tem que ver um texto como partes pequenas e poder, vamos dizer assim, cortá-los para a gente poder trabalhar e estudar um pouco sobre esse texto, né? Então vamos lá. Minha intenção aqui é a gente poder trabalhar texto simples, para a gente começar, né? Para a gente poder entender o que é um texto, como faz, como produzir, do que a gente precisa. Claro que aqui a gente não vai, nessa aula, eu não quero que ninguém saia produzindo textos acadêmicos, mas que é do começo dessa aula que a gente possa futuramente, se Deus quiser, que vocês possam produzir textos, né, e compreender também, tá? Bom, vamos começar. O que é um texto? O texto é uma manifestação linguística ou visual que produz um sentido para aquele que lê ou ouve. O texto existe vários tipos, né? Desde formal, informal, uma poesia, um poema, literatura de cordel, um artigo, uma resenha, enfim. Existem inúmeros tipos e gêneros de texto, né? Mas aqui a gente vai começar pelo mais simples, né? Vamos entender o que é um texto, né? Entender suas partes, como eu falei, né? E aí a gente vai começar a trabalhar, a produzir, né? E é assim que se começa. A comunicação entre um emissor e um receptor. O texto justamente é derivado disso. Se o texto é produzido, é porque há um emissor. E o emissor é justamente aquele que vai transmitir a mensagem para o receptor. Um texto, ele nunca é produzido do nada. Sempre a gente pode produzir um texto querendo passar uma ideia, uma mensagem, uma ideia, enfim, um aviso. Como falei, existem vários e inúmeros tipos de texto, né? Então vamos lá. Para começar, a gente tem que entender como é o ato de ler. Ler não é só você, como aqui já no início se diz, a interpretação não se reduz simplesmente ao ato de ler rapidamente. Não é só ler. Um texto, a gente tem que fatiá-lo, cortá-lo, entender o principal da ideia, o contexto, né? Do que aquele texto está querendo passar para a gente como receptor, né? E o que o emissor está querendo passar para a gente, né? Enfim, vamos lá. As características do ato de ler. Eu separei aqui umas características que é para justamente a gente poder entender que o ato de ler não é só ler, né? A gente tem que entender, tem que contextualizar, tem que definir o que a gente entendeu naquela parte do texto, e assim a gente vai começando a, vamos dizer assim, fatiar para poder a gente entender como é feito um texto, tá bom? Faz-se necessário uma leitura crítica, né? Não é crítica de dar uma opinião, o que você acha de um jeito formal, informal, não importa. O importante é você tirar daquele texto a ideia principal do que você entendeu, tá? E o ato de ler deve se exercitar sempre, sempre, sempre. Desde a uma imagem, né? Como eu falei, existem vários tipos de textos.
existe a charge, existe as histórias em quadrinhos. Todos são tipos de leituras, independente de como seja. Sempre há um emissor e o receptor, né? E aí é uma coisa que a gente tem que se exercitar sempre. Igual a caminhada, igual a comer, tomar banho, é sempre, né? Vamos ler, é importante. A qualidade é mais importante que a quantidade. Bom, aqui está querendo dizer o seguinte, que não basta a gente só ali, leio sempre, leio todos os dias jornais, leio todos os dias uma revista, leio, sim, é importante, bom você estar lendo, mas que você seja uma mente aberta para que você possa, como é que eu posso dizer, ser aberto para poder ler outros tipos de textos, como eu citei, histórias em quadrinhos, charges, você pode ler um artigo numa revista ou num jornal, você pode, hoje em dia a gente lê em tablets, em celulares, hoje em dia está bem diversificada a leitura, né? Em telas, que é o nosso meio de ler, né? Não é mais hoje em dia, não existe só os livros, mas o importante é que a gente leia e entenda, que sejam textos construtivos e que a gente possa entender, tirar que aquele texto seja bem benéfico para a gente, né? Devemos ler de uma forma especial. Essa forma, ele porque está querendo dizer que a gente não leia só por ler. Ah, eu vou ler isso aqui porque a professora mandou. Ah, eu vou ler isso aqui porque eu tenho que ler isso aqui para fazer essa atividade. Não. Como eu citei, a gente tem que ser uma mente aberta para que a gente possa ler aquele texto, entender com aquele texto, mesmo que a gente não, a nossa opinião seja contra, ou que a gente não goste, ou que não seja o tipo de leitura que a gente faça, mas o importante é que a gente leia para poder entender, para que a gente possa ter uma mente aberta e entender um outro tipo de texto, né? O importante é esse. Ao final do texto, sempre se encontra a fonte dele, que é no qual uma carta, como a gente assina lá embaixo, com amor fulano, para ciclano, né? Nela há o nome do autor, do local de publicação e a data. A gente vê muito, no jornal ele já é um pouco diferente, ele não fica embaixo, né? No jornal geralmente fica em cima, numa pequena notinha no cabeçalho da reportagem, muitas vezes até embaixo, em pé do jornal, dependendo do tipo do jornal, né? Às vezes fica embaixo, pode ser até da reportagem ou do próprio jornal mesmo. Sempre, algumas vezes, ele vai estar entre asterisco, que é aquele símbolozinho assim, né, parece uma estrelinha. Ou, como a gente vê muito, bilhetes, né? A gente sempre deixa um bilhetinho, fulano, não esqueça de colocar o lixo, com amor cicrano. Não é? Geralmente cartas, sempre vai ter a fonte mais explícita ali embaixo. Mas muitas vezes a gente vai estar com um asterisco, que você pode todo colocar em cima, mas aí já é outro nome e outras coisas para frente. A gente vai estudar, mas geralmente pode ser embaixo também, né? O contexto, que é aquilo que a gente tira do texto, que é o quê? A ideia principal que o receptor quer passar para a gente, a opinião dele, a mensagem, né? Enfim, o que o texto queira passar para a gente pega aquilo dali e estuda o sentido que as palavras assumem em uma frase, né? Vamos dizer, uma reportagem de um jornal, um exemplo. O que o jornal está querendo passar para a gente, a ideia? Noticiar, né? Passar a mensagem de um assunto novo, de uma reportagem nova. O preço da gasolina subiu, né? Que a gente não sabia, muita gente não sabe. Então, essa é a ideia que a reportagem quer passar, a mensagem. Ou então, uma reportagem de jornal, um artigo que o repórter, o jornalista escreveu sobre a ideia do que ele acha, a questão de políticas públicas ou do que é o tal assunto que ele queira passar, né? Enfim. Os parágrafos são as maiores unidades de um texto.
Neles estão as ideias que formam o texto como um todo. Como eu falei, o texto a gente tem que fatiá-lo, né? E aí os parágrafos servem para isso, para justamente nos ajudar a gente poder fatiar esse texto, né? O início, o meio e o fim, né, de um texto, ele é dividido de uma forma mais simples assim, mas no início ele vai passar que mensagem? O meio do texto ele está dizendo o quê? O final, qual é a opinião? O que ele está querendo dizer com aquilo, né? E uma outra característica é o título costuma conter a ideia ou o objetivo principal do texto. Procure ler o título com atenção, relacionando-o à fonte, né? Muitas vezes o título já explicita ali o que a gente está entendendo, o que a gente quer entender, né? O preço da gasolina subiu. Aí depois embaixo vem a reportagem especificando aonde, o porquê que subiu, quais locais, para onde, para quem, o porquê, né? E assim vamos lá. Vamos seguindo aqui com mais características, né? Aqui eu coloquei uma poesia, como a gente acabou de sair do mês de maio, que é justamente sobre o trânsito, né? Que hoje em dia há muitos casos de acidentes. A gente sempre tem notícias de alguém, então eu quis colocar essa poesia para vocês entenderem um pouco do puxado para o nosso um texto bem mais fácil de se entender, né? E a questão trazendo para o nosso dia a dia, né? A gente sempre vê quem dirige moto, bicicleta, sempre está vendo o trânsito, a gente pode fazer uma reflexão com essa poesia também, né? Vamos ler? Vamos lá. Pausadamente para a gente poder entender. No trânsito, o sentido é a vida. Na cidade e no campo, pelas ruas e avenidas, a pé, de carro ou bicicleta, nas subidas e descidas. Lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Nos momentos de lazer, naquela festa divertida, na companhia de amigos, com comidas e bebidas, priorize a segurança. Na chegada e na partida, lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Nos dias calmos e de paz, e na agitação sentida, nos deslocamentos fluidos e nas filas incontidas, lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Não importa a situação que está sendo vivida, não importa a distância que está sendo percorrida, não importa a direção que está sendo seguida, lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Irene Rios. Aqui o nosso emissor já assinou, né? Como a gente acabou de passar no slide anterior, sobre aonde se origina a fonte. Quem escreveu essa poesia? Irene Rios. Ela assinou ali embaixo no texto, né? Como a gente pode ver. E ela fez questão também de colocar um título, para a gente poder entender o que ela quer passar. No trânsito, o sentido é a vida. E ela pega até esse título desse texto e sempre coloca no final de cada estrofe, que é o que a gente pode chamar também de parágrafos, né? Numa poesia, mas como é um poema, a gente chama de estrofes, né? Então, no final de cada estrofe, ela coloca sempre o título. No trânsito, o sentido é a vida, né? E aí a gente pode notar que, como acabei de comentar, ele é dividido, esse poema é dividido em estrofes, 1, 2, 3, 4 estrofes, né? E daí a gente já pode relacionar um pouco com o texto, que quando é um texto, a gente chama de parágrafos, né? Mas num poema, numa poesia, a gente pode chamar se chama de estrofes. São divididos em 4 estrofes, e cada uma tem vamos aqui ler o primeiro para a gente poder entender a ideia principal dessa primeira estrofe, né? Na cidade e no campo, pelas ruas e avenidas, a pé, de carro ou bicicleta, nas subidas e descidas, lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida.
Aqui ela destaca o seguinte, destaca o quê? O que podemos analisar daqui? Que independente de onde a gente esteja, como ela citou, não é só porque é uma estrada de barro, não é só porque é a rua da minha casa, não é porque é uma avenida, que pelas ruas e avenidas, como ela mesma vai citando, independente de como a gente esteja, que seja pedestre ou motorista, que seja ou de bicicleta, se a sua rua é subida, ladeira, se é a descida, não importa. O importante é que a gente sempre vai ter que lembrar o quê? Que no trânsito, o sentido é a vida. Aqui nessa primeira estrofe, ela já quis identificar que o que não importa qual o meu emissor. Pode ser como a gente pedestre, quem não sabe dirigir, ou quem anda de bicicleta, ou quem tem um carro, dirige um ônibus, um carro, um caminhão, independente de quem seja. E independente de onde esteja, como ela citou, na cidade ou no campo, nas ruas e avenidas, a pé, carro, bicicleta, que seja subindo ou descendo, a gente sempre vai ter que lembrar que o sentido no trânsito é a vida. Daqui a gente já pode tirar o que está querendo passar para a gente, né? Identificar, independente de quem seja, a mensagem que ela quer passar, né? E de onde esteja. Vamos agora para a segunda estrofe para a gente poder entender, né? A ideia do segundo. Nos momentos de lazer, naquela festa divertida, na companhia de amigos, com comidas e bebidas, priorize a segurança, na chegada e na partida. Lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. Qual é a ideia que ela está querendo passar nesse segundo estrofe? Que independente se a gente está indo a trabalho, independente se a gente está indo para uma festa, independente se a gente está indo visitar um parente, independente que a gente esteja indo para o hospital, enfim. Ou, como ela já cita ali, naquela festa divertida, a gente pode estar no meio de amigos ou ir para uma festa de desconhecidos. A independente de onde esse momento de lazer seja, churrasco ou uma festa à noite, ou a festinha da escolinha do meu filho à tarde, se tiver comidas e bebidas, a gente tem que pensar na primeira vez o quê? Se a gente vai beber, não dirija. Então, é aquela segunda parte que ela quer dizer ali, na chegada e na partida. Independente se eu dirigir até para minha festa e se vai ser eu que vou levar, que vou embora dirigindo do mesmo jeito, então eu tenho que pensar o quê? Que no trânsito o sentido é a vida. Não posso, ela lembra muito aquela frase clichê que a gente sempre ouve, se beber não dirija. Então aqui ela já colocou de uma forma diferente, né? Priorize a segurança na chegada e na partida. Ela pegou essa frase e modificou. Como eu já falei no slide anterior, né? A gente tem que entender o formato das frases. Pronto, aqui ela pegou uma frase, no lugar da gente sempre ler, sempre ver e nunca prestar atenção, né? Aqui ela já mudou de um jeito diferente. Na chegada e na partida, prioriza a segurança, né? No trânsito, o sentido é a vida. Então aqui ela já quis passar essa ideia. Independente que a gente vá para qualquer lugar, se é lazer, se é eu que vou dirigir, se eu estou sozinha, se é eu que vou dirigir, então eu não posso beber porque eu vou dirigindo, não estou pondo em risco só a minha vida como de outras pessoas, independente do meu momento de lazer, né? Como ela fala, prioriza a segurança. Bom, vamos agora lá para a terceira estrofe. Nos dias calmos e de paz, e na agitação sentida, nos deslocamentos fluidos e nas filas incontidas, lembre sempre que, no trânsito, o sentido é a vida. O que ela quis passar nessa terceira estrofe? O que ela quis passar para a gente? Esse aqui já é mais complicado, não é tão explícito, né? Como eu citei para vocês no slide anterior, né? Aqui ela está querendo dizer o quê? Nos dias calmos e de paz. Tem aqueles dias que a gente acorda feliz, que a gente acorda contente, que nada tira o nosso momento de alegria, que a gente está tão feliz, uma notícia,
porque simplesmente a gente acordou bem, né? Ou nos deslocamentos fluidos, que ela quis dizer. Aquele que eu vou ali na padaria comprar um pão. É uma coisa fluida, que pode ser desnecessária, que não é uma prioridade, né? Aquele deslocamento, como ela mesmo citou, fluido, que eu posso ir tanto a pé como de carro, mas eu que escolhi ir de carro, ou de bicicleta, ou de moto, buscar o pão na padaria, né? E aí nas filas incontidas a gente lembra o quê? O engarrafamento, o trânsito, né? Um congestionamento, a gente chama de engarrafamento, mas um congestionamento de carros, numa avenida principal, que aconteceu um acidente lá na frente, ou estão ajeitando a pista, enfim. No lugar da gente ir, ela sempre fala que o que a gente sempre tem que lembrar. Congestionamento é a gente ficar lá parado, perde tempo, a gente lembra do que as coisas que a gente tem que fazer durante o dia, né? Ficar ali parado naquele trânsito. Então acaba o quê? Acaba de a gente acabando perdendo um pouco a paciência, né? Mas ela sempre cita no final dessa estrofe dela o título, né? Que no trânsito o sentido é a vida. Independente que a gente tenha tido um bom dia, que a gente esteja contente, tão feliz. Ai, foi tão rápido, eu não vi, né? Na agitação sentida, aquele dia que a gente acorda agitada porque tem uma coisa para resolver, menino na escola, vai no banco, aquela correria. Independente de qualquer dia, nos deslocamentos fluidos, apareceu um imprevisto, tenho que resolver, eu vou ali comprar o pão, vou de moto, vou com vontade de moto, num lugar de a pé. Independente do que seja, a gente sempre vai ter que lembrar que no trânsito o sentido é a vida, né? Então é essa a ideia que ela quis passar nessa terceira estrofe, né? Agora vamos para o último, e a quarta estrofe. Ela mesma coloca aqui. Não importa a situação que está sendo vivida. Se a gente está num dia calmo, num dia agitado, não importa a distância. Como eu falei, apareceu um imprevisto, uma coisa longe, tenho que ir lá resolver, vou ali na padaria comprar o pão, vou de carro. O que acontece? Que está sendo percorrida, independente de onde seja. Não importa a direção. Se é para perto, se é para longe, se a gente vai bem aqui atrás numa rua, ou se a gente vai aqui para frente, ou tem que fazer a curva, não importa. Que está sendo seguida, lembre-se sempre que no trânsito o sentido é a vida. Bom, agora vamos fazer uma análise do texto geral, né? Já que a gente analisou o que cada estrofe está querendo passar para a gente, qual é o contexto principal desse texto, desse poema, né? O que ela quis passar para a gente, a Irene Rios, né? A Irene Rios, ela quis passar o quê? No mês de maio amarelo, conscientização no trânsito, né? Ela quis passar o quê? Que independente de onde a gente esteja, do que a gente faça, que seja o dia a dia, que seja um imprevisto, a gente sempre vai ter que lembrar o quê? Que no trânsito o sentido é a vida. É essa a mensagem que ela quer passar. Ela mudou do que aquela velha frase que a gente sempre ouve, né? Meu Deus, foi tão rápido. A gente sempre vê que os motoristas ou quem sofre o acidente sempre... Ah, eu pensei que ia dar tempo, né? Ah, foi tão rápido que nem vi. Só fui atender o celular, olhar o celular, a mensagem que minha esposa mandou, que meu filho mandou. Então, são esses pequenos detalhes que a gente sempre ouve, né? Que tanto o motorista ou quem sofreu o acidente fala, né? Então, ela quis pegar essas situações que a gente sempre vê, ouve nas reportagens do dia a dia e colocou nesse texto. Que a gente tem sempre que pensar que o sentido é a vida, né? Independente se você vai sair, beber, vai se divertir, não beba se você for dirigir, né? É sempre essa ideia que a gente sempre vê que o texto, quando ele fala em trânsito, sempre passa isso, né? Que é uma velha frase clichê. Clichê quer dizer o quê? Já
mensagem que a gente sempre vê, que é velha, né? Que tá sempre ali, que a gente já lê no automático. Então ela pegou essa ideia e fez esse poema, né? E aí, como a gente também pode ver, tem um título. Muitas vezes poemas não tem título, e ela já deixou ali no título bem explícito o que ela queria dizer, né? Ela assinou embaixo, né? Irene Rios, né? No final do slide eu coloquei o site onde eu baixei essa imagem, né? Desse poema lá, e tem toda a reportagem, e lá você pode até clicar no final e ver algumas outras ideias, ou que você queira se formar, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai, já que a gente já leu, compreendemos um texto, para vocês verem como é bem simples, não é nada difícil. Eu peguei já esse poema, que a gente acabou de sair do mês de maio, né? Estamos no mês de junho, e é um texto bem fácil de ser lido, de ser acessível, né? Que a gente vê no nosso dia a dia. E aí a gente já agora já conseguiu ler, né? Ao final do slide, né, vou dar umas características de como a gente pode produzir esse texto, que é a nossa parte agora dessa aula, né? Primeira parte, a gente leu um texto, a gente compreendeu, vimos que é dividido em parágrafos, vimos que tanto pode ser como uma poesia, um texto, pode se chamar de estrofe na poesia ou de parágrafos, né? Um texto ele sempre tem começo, meio e fim, né? Sempre tem a fonte, um título, né? Enfim. E é uma coisa que a gente sempre tem que se exercitar, independente de, eu só gosto de ler livros assim, não gosto de jornal, ou então só gosto de notícias de jornal, revistas, só tem futilidades, independente do que o texto que a gente lê. Uma imagem também é um texto. Uma charge, como a gente vê, caricaturas, uma foto, existem vários tipos de texto e esses textos sempre querem passar uma mensagem, porque sempre há um emissor e um receptor. E ele quer sempre passar uma mensagem. Um texto é isso. Agora vamos para a parte da escrita, né? Vamos lá. A escrita como produção de texto. Vamos lá. A escrita está relacionada aos significados que se pretendem transmitir. Bom, antes de você produzir um texto, você vai se perguntar o quê? O que eu quero escrever? Para quem? Por quê? São perguntas clássicas e simples. Ao final mais adiante no slide, eu separei as famosas perguntinhas que a gente sempre vai refletir para poder produzir um texto. Mas no início vamos começar aqui, né? A escrita está relacionada aos significados que se pretendem transmitir. Escrever é uma tarefa cognitiva muito complexa. Nada que não seja difícil. Como a gente já lê, como a gente já tem uma bagagem de leitura, basta só a gente entender o quê? Os tipos de texto, como posso escrever um texto, quais características, os tipos, enfim. Basta só a gente aprender esses detalhes, né? E não é nada difícil, porque o que a gente vai fazer? Pensar no que escrever, como eu falei, a ideia que a gente quer passar, o conteúdo, o leitor, para quem? Para quem eu quero escrever esse texto? Passar para quem? Um exemplo é uma carta, né? A gente escreve uma carta para conversar com alguém distante, um e-mail, né? Que hoje em dia não sei se alguém escreve carta ainda, mas o e-mail é basicamente isso. Quando a gente recebe um e-mail de um suporte, de um banco ou de um curso, né? Alguma informação, a gente pode, muitas vezes eles solicitam a resposta, a gente vai lá e responde. É o nosso conteúdo e o nosso leitor. E como escrever, né? Como eu falei, existem vários tipos. A gente acabou de ver uma poesia, um poema, né? E aí existem vários tipos. Citei charge, caricatura, imagens, fotos. Também são tipos de texto, né? O seu formato, como a gente vê, a poesia tem um formato diferente do que um texto de jornal, do que uma carta, né? A sua estrutura, como eu falei, ele tem começo, meio e fim,
esse texto, ele tem só o início e o meio, tem 2 parágrafos, enfim. E a grafia. A grafia é a questão só de ser um texto mais culto, né? Vamos dizer assim, artigos acadêmicos, que a gente não pode simplesmente escrever do jeito que a gente fala, né? Tem que ser um jeito mais culto, um jeito mais formal de escrever, né? Não é a mesma coisa de como a gente está escrevendo uma carta, um bilhete que a gente deixa dentro de casa, né? Joga o lixo lá fora, fulano, né? Já uma grafia, a diferença de grafia é só essa. E aí, agora que a gente está começando a ver as características da escrita, vamos mais adiante. Agora a gente vai se preparar para escrever. O que é que a gente precisa para poder escrever, né? Então vamos lá. O que é o tema e a situação de escrita, né? Como eu disse, vou escrever uma carta para aquele meu amigo que faz tempo que eu não converso, para ele dizer, para a gente conversar e eu dizer as novidades aqui, né? E aí essa é a situação da escrita. Eu quero informar o meu amigo distante como ele está, como é que eu estou bem, quero passar alguma notícia, perguntar quando ele vem, saber notícias dele, né? E esse é o nosso tema, saudades, né? Saudades de conversar com aquele amigo, então vou escrever uma carta. É o que a gente vai fazer, né? É o tema e a situação da escrita. Vou escrever uma carta para um amigo meu que não faz tempo que não vejo, não converso. E a situação da escrita é justamente vou escrever uma carta. Vou dizer, noticiar ele que eu vou ser tia, que eu vou ser avó, passar alguma notícia. E para quê? Qual a finalidade? É a mesma coisa. O porquê que eu estou querendo escrever essa carta? Para passar essa mensagem ao meu emissor, né? Para quem? É o meu emissor, o meu amigo, que faz tempo que eu não converso, não sei notícias dele, para ele me mandar notícias, né? Ou então eu vou notificar ele dizer a ele que você tia, avó, né? Enfim, você mãe, um exemplo, né? Uma notícia. E como? Vou escrever a carta, que os correios é o suporte, né? É o meio de como eu vou enviar, é os correios. O gênero de texto é uma carta que eu quero escrever, ou um e-mail. Hoje em dia se usa mais e-mail, né? O pretexto é o que a gente pode fazer. Esse pretexto ele é mais não só como uma carta, né? Não é mais utilizado em carta, porque uma carta já é uma escrita mais informal, né? Que a gente conversa assim como se estivesse falando. Já esse pretexto ele é mais para quem vai escrever textos de reportagem, jornalistas, né? Quando a gente vai escrever um texto para o Enem, um exemplo, uma redação. Então, nessa parte assim de textos mais diversificados é que a gente vai ter que utilizar esse pretexto, que a gente vai fazer aquele roteiro, né? Começo, meio e fim, quantos parágrafos meu texto vai ter, o que eu quero passar no início, o tipo de texto que eu vou ter que utilizar é dissertativo, narrativo, isso a gente vai ver bem depois, né? Aí a gente nessa parte quando a gente vai escrever para uma forma mais culta, mais formal, é que a gente vai precisar fazer esse pretexto, né? Uma resenha de um livro que a gente leu, ou então a gente lê um capítulo de um livro e você quer tirar a ideia do que você entendeu, então você vai fazer tipo roteiro. Naquele primeiro capítulo, na página tal, o autor quis passar isso. No segundo parágrafo, essa outra ideia. E assim sucessivamente, né? E daí a gente já pode começar a escrever. E ao final, né, aquela famosa revisão, você vai reler, você vai avaliar se o seu texto ficou bom, se você conseguiu passar a ideia que você está querendo passar, a sua mensagem para o seu receptor, né? E é importante essa parte, principalmente, tanto
em qualquer tipo de texto que a gente queira fazer. Uma carta, um bilhete, você releia, tanto para avaliar a grafia, como para avaliar a ideia, se está tudo, se dá para entender, se está coeso, coerente, são coisas que a gente vai ver mais lá na frente também, né? Porque como eu falei, para a gente ir aqui eu estou pegando o básico, o início para a gente começar a escrever qualquer texto. Quando a gente começa a ter o domínio disso, aí sim é que a gente vai poder começar a trabalhar coesão, coerência, né? Dissertativos, tipos de texto dissertativos, narrativos, resenha, e assim sucessivamente, né? E o importante, leia. Leia sempre, que é um ótimo exercício. E aí, depois que a gente releia e avaliar o nosso texto, a gente vai analisar se ficou claro o tema, né? O nosso título, se combinou com o que a gente quer passar no texto. E aí a gente vai analisar para quem se quer escrever, né? O nosso emissor. O nosso emissor, ele é um amigo meu que temos intimidade, então posso escrever do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Ou se eu for escrever um documento, fazer uma solicitação na minha faculdade, ou então na escola, para pedir uma declaração, aí já é um texto mais formal, mais culto, né? Sempre tem aquelas regrinhas e tal, né? E a gente vai pensar no que vai escrever. Eu disse, vou falar sobre isso nesse texto. Será que eu estou conseguindo passar, né, essa ideia que eu quero? Estou fazendo o meu emissor, o meu receptor refletir sobre isso, né? E aí a gente pode registrar as ideias. Eu quero passar a ideia de que o meu receptor ele pode fazer isso, tem isso e tal. É essa que a gente quer passar nesse texto, né? E aí eu sou bem a favor disso aí, né? Passar a limpo. Porque muitas vezes a gente passando a limpo é que a gente vai tendo mais ideias do que a gente acabou escrevendo. E vai colocando e vai fluindo. Eu gosto muito de fazer isso, sinceramente. Eu gosto muito de passar limpo tudo o que eu sempre escrevia, todos os textos que eu escrevia, eu sempre gostava de passar limpo. Tanto atividades como que muitas vezes vai fluindo as ideias, você acaba tendo outra do que quando você estava escrevendo, né? Surge uma coisa puxa a outra, como a gente sempre diz assim, né? E como eu falei, nem sempre é necessário, porque vai depender de cada pessoa e muitas vezes depende também do tipo de texto que a gente vai fazer, né, escrever, nem sempre é necessário, mas um exemplo, uma redação do Enem, um texto dissertativo, você vai escrever, fazer um texto para poder escrever uma palestra, enfim, a gente sempre tem que seguir esse roteiro basiquinho que eu estou lidando aqui, que são as ideias principais de a gente produzir um texto. E aí no final a gente pode reler, avaliar, é a mesma coisa. E se preferir passar limpo, né? Que aí a gente pode até ver coisas que acaba tirando, colocando. Sou a favor disso. Bom, vamos lá. E aí eu coloquei aqui essa manchete de jornal, para justamente também analisar, fazer uma análise desse texto, né? Eu peguei do site do G1, também no final do nosso slide eu coloquei, né? O link, para depois vocês irem lá a reportagem. Eu não coloquei toda, porque senão a letra ia ficar muito miúda. Mas eu estou querendo só para vocês ver como depende muito de cada jornal, para a gente poder entender aqui a nossa compreensão do texto, do que a gente acabou de aprender nessa aula, né? Então, a gente pode ver lá o título, no jornal é sobre economia, né? Se fosse lazer, era uma reportagem de algum artista, de alguma festa, ou então de futebol, né? Ou de política, de novelas, notícias, né? Enfim. Essa parte aqui dessa reportagem foi de economia, né? E aí o título dessa reportagem já nos diz o quê? Que o preço da gasolina nos postos chega a R$ 8,99 e do diesel a R$ 8,63, aponta a ANP.
Então, daqui a gente já consegue tirar uma boa parte do texto. O que é uma boa parte? A ideia do que o texto da reportagem está querendo passar para a gente, né? Então, o título, independente que seja curto ou, né, mais extenso, o importante é que seja claro e que a gente entenda o tema, né? O tema dessa reportagem é o quê? O preço da gasolina e o do diesel, né? E quem é que está dizendo isso? A ANP, né? A, o pessoal da Petrobras, se eu não me engano, né? Enfim. E aí, geralmente, muitas reportagens, hoje em dia, que é mais online, né? Mais internet, tem sempre uma imagem, uma foto de alguma coisa relacionada à reportagem. Como eu falei para vocês, textos existem inúmeros tipos de texto. A foto dele mostrando aqui o lado posto de gasolina, mostrando que a gasolina é tal preço, do etanol é um preço, né? E aí ele faz uma breve, não é nem o texto, a reportagem não começa lá de cima, começa daqui de embaixo, né? Onde tem ali pegando o preço do litro da gasolina nos postos do país, chegou a R$ 8,99, lá no finalzinho. O texto realmente começa daí, porque a reportagem ela já é um pouco mais diferenciada, né? Porque aí sempre tem um padrão para se seguir, para uma reportagem, para um texto comum, né? Mas as características principais eu falei para vocês aqui, né? E aí o título, ele fez uma breve citação. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 18. Ele está tirando a fonte de onde tirou essa reportagem, né? Que foi do levantamento feito de 12 a 18 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras, né? Então, quem ele está informando aqui de onde ele tirou essa reportagem, qual foi os dias que foi feita essa fonte, de onde ele tirou essa fonte, e quem foi que anunciou essa fonte dele, né? E aí ele coloca bem ali no canto, como a gente já pode ver. Quem é o jornalista que escreveu essa reportagem? Foi escrito por Darlan Alvarenga, do G1, no dia 21 de junho de 2022, às 8h55, e aí o site automaticamente atualiza, né? Às 6 horas, né? E ali tem as opções de redes sociais para a gente compartilhar, né? E aí a foto ele mesmo já pode colocar ali, ó. Não tô conseguindo ver, mas tá falando que é o preço da gasolina chega a 8,39 em postos de Goiânia, em Goiás. De onde ele tirou essa foto? É a fonte de onde ele tirou essa foto, né? De onde ele pegou essa foto para poder colocar como outro tipo de leitura na reportagem dele, né? É outro tipo de texto também. E aí, independente que seja uma foto, alguma coisa, a gente sempre tem que colocar a nossa fonte, né? Em fotos de se for em algum texto, reportagens. E ali embaixo ele cita, né? Que foi em Goiânia e em Goiás. E aí foi da Reprodução TV Anhanguera, se não me engano, né? Bom, daqui a gente já pode também destacar, trabalhar esse tipo de texto. Agora vocês podem prestar atenção, no momento que vocês estiverem lendo reportagens, revistas, vocês podem começar a fazer essa análise, né? Ah, a professora hoje falou o título é assim, assim, assim. Olha essa reportagem nessa revista, naquele site, né? Você já pode começar a perceber essas características que a gente comentou aqui hoje nessa aula, né? E aí a gente já pode ver e começar a entender de como o texto é feito, e daí a gente já pode começar a trabalhar, a escrever textos, que não é nada difícil. É só uma questão, como eu falei no slide também, uma coisa complexa, mas cognitiva, porque é uma mensagem que eu quero passar para vocês. Independente de o texto, tem sempre o emissor, o receptor, e assim tem as várias características que no slide eu comentei, né? E agora vamos lá. Eu peguei criei essa atividade, já para você simplesmente não precisa escrever. Mas na sua cabeça a gente pode começar a conversar, você mesmo pode começar a conversar, a criar. Você não precisa escrever.
né? Aí, nossa mente, a gente pode produzir um texto também. Não precisa ser colocado num papel. Vamos lá. E agora a gente vai praticar isso. Vamos depois mentalmente, primeiro, vamos ter uma ideia, para depois a gente começar a escrever. Vamos lá. E agora é a sua vez. Vamos lá produzir um texto? Continue o texto abaixo, use sua imaginação. Invente uma história engraçada e cômica. Caso não queira fazer engraçada ou cômica, fica a seu critério. Não esqueça do título, que é o que a gente acabou de estudar. E o seu texto deverá ter no mínimo 15 linhas, né? É o mínimo. Escreva a quantidade que você quiser, se quiser escrever. Se não, você começa a conversar, a produzir na sua mente mesmo, tá bom? Vamos lá. E o texto começa assim. De repente, eu estava passando por uma rua deserta e escura, quando ouvi um barulho de passos vindos atrás de mim. Não tive coragem de olhar para trás. Avistei um beco, corri e entrei nele para me esconder. E aí? Fica a seu critério para você exercitar, certo? Comecei aqui com esse pequeno início do texto, e aí você pode continuar do jeito que você quiser. Se quiser mentalmente, começa a criar a imaginação aqui agora. Se não, você pode daí começar a escrever algum texto, alguma resenha, alguma crônica, né? Como é um tipo de texto, que a gente vai ver depois. E aí, daí você pode escrever. Não precisa se preocupar eu não estou passando essa ideia. Escreva à vontade. É assim que a gente começa a exercitar. Escreva do jeito que você quiser, porque daí você vai começar a exercitar, tá bom? E aí, para a gente ter eu trouxe um texto para a gente entender um pouco sobre essa questão que eu falei também, textos formal e os que são informais, né? Que são, um exemplo, uma carta para um amigo é um jeito mais informal de escrever, que é como se a gente estivesse conversando. E já um texto mais formal é quando a gente vai escrever textos acadêmicos, uma reportagem, que são coisas mais. A gente tem que passar a ideia, mas não é como a gente vai conversar, né? Tem que passar a ideia ali, vai se preocupar com a grafia, com o contexto, né? Enfim. E aí eu trouxe esse texto que ele é de um jeito mais engraçado, né? Pra gente poder trabalhar. É de Fernando Fernandes Miller, né? E daqui a gente pode tirar uma fábula, porque no final tem uma moral da história, né? Então vamos lá. O Socorro. Ele foi cavando, 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 pois sua profissão, o coveiro, era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que, sozinho, não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipiros e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que lá vieram os passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. O que é que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível. Mas, coitado, condesceu-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio.
Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho, e pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral da história: nos momentos graves é preciso verificar muito bem a quem se apela. E aí no final ele coloca a fonte, Milo Fernandes, que está disponível no site, né? E tem a nossa imagem ali, o coveiro, né? A gente vê o cemitério, as flores. E aí no final eu coloquei umas questõezinhas para a gente fazer a interpretação desse texto, e também é daí que a gente pode começar a escrever, né? O que faz esse texto ficar engraçado? Por que que ele ficou engraçado, né? Daí vocês podem resolver do jeito que vocês quiserem. De qualquer ponto do texto que vocês quiserem colocar, qual a parte do texto que vocês achou que ficou engraçada, explique nas suas palavras, certo? Por que o coveiro ficou desesperado? Por quê? Respondam do jeito que vocês quiserem. O que é que há? Quem fez essa pergunta foi o mortinho, a cabeça ébria, o coveiro, o narrador. São 4 opções ali que você pode marcar. Mas vocês leiam bem o texto, releiam, revisem e vocês vão ver quem foi que fez essa pergunta. O que é que há? E aí daí vocês podem responder. E aí a gente pode destacar agora e forma o título do texto acima. Todo mundo sabe, o texto do título é o socorro, né? E aí vou deixar essa atividade para vocês responderem, né? Se vocês quiserem responder conversando, pode escrever nos comentários aqui também, tá? Fiquem à vontade. Eu dei a ideia, agora vocês sigam. Leiam sempre, ajuda a exercitar, certo? Porque é que nem exercício, é que nem academia quando a gente vai. Ler é importante. Tenha uma mente aberta para poder ler qualquer tipo de texto, porque é daí que a gente vai aprendendo a ler vários tipos de texto e aí a gente vai tendo uma vasta gama de leituras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Procurei tornar o jeito mais simples possível, né? Porque é daqui que a gente pode começar a escrever pequenos textos. Não precisa ser textos grandes e do jeito que vocês quiserem. Um diário é um texto, enfim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários as respostas se vocês quiserem, tá bom? Então, obrigada por vocês terem ficado essa tarde aqui comigo, com essa aula, tá? E espero que vocês tenham gostado e aprendido muito, tá bom? Obrigada!